A Condessa de Hong Kong é o último filme de Charlie Chaplin, rodado em 67. 67? E o único filme colorido de Chaplin também. O resto todos foram preto e branco, né? Chaplin começou na época do cinema mudo, no início do século. O primeiro filme de Chaplin, acredito que é 1915, 1920. O homem viveu muito, não foi? Viveu muito, ele morreu acho que aos 80 e poucos anos. Recebeu uma homenagem. Passou pela Segunda Guerra, tudo, né? Fez filmes inspirados nessas guerras. E esse foi assim, o fechamento, né, da carreira dele. E foi bom esse filme? É um bom filme. O meu filme preferido de Chaplin é Luzes da Ribalta, que eu considero um filme muito tocante, que fala pra alma mesmo, Luzes da Ribalta. Eu gosto dele também no cinema mudo. Mas esse é um bom filme pela importância histórica dele, né? De encerrar a carreira de um dos gênios da história do cinema. E com um filme colorido, né? E com um filme colorido, né? Se rendeu às cores no final da carreira. No elenco, Marlon Brando, Sophia Loren, Chip Henry, que tinha acabado de sair traumatizada dos 2 filmes de Hitchcock. Aí foi fazer A Condessa de Hong Kong. A Loira. Foi o terceiro filme dela. Ela não queria mais nem ouvir falar em Hitchcock, né? E aí foi fazer uma pontinha na Condessa de Hong Kong. E Sidney Chaplin, que é filho do próprio Charlie Chaplin. Então, só um pouquinho o enredo do filme. Com a Revolução Russa, em 1917, aquela que Vladimir Lenin chega ao poder, depois Stalin assume, muitos integrantes da nobreza da Rússia acabam fugindo para a China e se instalando em Hong Kong. Mas, apesar deles serem integrantes da nobreza, eles têm que lutar para sobreviver. Então, as filhas desses nobres acabaram tendo que algumas se prostituir mesmo em Hong Kong, com soldados, para poder sobreviver. E o filme mostra a passagem de um milionário americano, filho de um grande petroleiro, né? Que está visitando Hong Kong e sai para jantar com 3 dessas aristocratas. E aí, depois de uma noite de bebedeira, que ele no dia seguinte nem se lembra mais do que aconteceu, ele acorda no navio indo para os Estados Unidos. Ele realmente tinha que seguir viagem para os Estados Unidos. E aí ele acorda nesse navio e quando ele abre o guarda-roupa, quem está dentro do guarda-roupa? As 3? A Condessa, uma só, né? Uma só, que é interpretada por Sophia Loren. Ela está querendo fugir para os Estados Unidos, só que ela não tem documento, não tem passaporte, não tem dinheiro, então ela quer ir ali como clandestina no navio. Ele tenta expulsá-la da cabine dele, mas ela diz que vai fazer um escândalo. Então o filme narra eles dois nessa viagem tumultuada. Pode passar uma cena do filme que ele encontra ela no guarda-roupa dele. Imagine. I beg your pardon. Did I startle you? Who are you? I'm Natasha. Oh, well, how do you do? Are we alone? I don't know. Maybe there's somebody under the bed. I'm sorry. Yes, well, what are you doing in that closet? Well, sir, if you'll allow me, I'll explain everything. Go ahead. I don't know whether you remember the Baroness, the Countess, and me. Yes, well, get to the point. After leaving the pension, we finally finished up here. And then? Then you fell asleep, so everyone left, but I came back to look for my handbag. Enough of that. Why are you hiding in that closet? Well, let's face it, I've stowed away. You what? I'm going to America. Are you crazy? Please don't get excited. If you let me stay until the purse has checked all the passengers, I'll leave your cabin and will never bother you again. And if anyone comes, I can hide in the bathroom or in the closet. É uma comédia romântica. Por Sophia Loren. É linda, linda. Inclusive, eu vou trazer uma foto da sua mãe, que você disse que parecia com Sophia Loren, né? Inclusive, esse modelo de cabelo idêntico. Cheio. Esse rosto bonito, é incrível. Uma semelhança muito bacana. É uma comédia romântica. É uma comédia romântica. Mostra eles dois ali entre tapas e beijos nessa viagem. No início ele quer expulsá-la, mas acaba gostando da presença dela ali, como né? É que não gosta? Escondendo, né? Olha que bagagem que ele está carregando. Olha, essa não é uma mala, não. Essa bagagem é boa. Uma bagagem.
quem está esperando ele nos Estados Unidos é justamente a esposa dele, que ele está se separando. Ele está se separando. Ele não é safado, não. Que é Tippi Hedren, né? E ele, como é que eu vou fazer para desembarcar, né? Como é que a gente vai fazer esse desfecho? Charlie Chaplin teve a ideia desse filme 30 anos antes. Ele já queria fazer esse filme. Inclusive, ele queria que a protagonista fosse Edna Purviance, que foi a protagonista do filme O Garoto, a mãe que acaba tendo que deixar o bebê. Mas demorou 30 anos para conseguir realizar essa obra. Quando ele foi realizar, ele teve que investir dinheiro do bolso dele, porque ele queria esses atores de peso, e esses atores já eram famosos na época, o cachê era muito caro. Sempre persistente, né? E ele gastou 3,5 milhões no filme. Esse é o filme mais caro de Charlie Chaplin. E só arrecadou 2 milhões. Ele ficou com um prejuízo aí de 1,5 milhões. Mas nessa fase da vida dele, ele já era bastante rico, isso né? Inclusive, isso que motivava ele a viver, né? Era o cinema. Chaplin viveu pro cinema. Ele se doou totalmente. Totalmente. Ele passou a vida inteira pensando em fazer cinema o tempo todo, né? Começou assim, meio que de gaiato no navio e não largou mais. Ele era tudo. Nesse filme, ele é produtor, diretor, roteirista e ele quem faz a trilha sonora do filme. Também. Ele tem 4 funções. Esse é um filme que é totalmente... Ainda economizou um pouco, né? Ainda economizou com esses salários. Eu acho que foi por isso. Ele gastou tanto para pagar o salário de Sofia Loren e Marlon Brando que ele falou, como é que eu vou contratar esses profissionais? Pode deixar que eu faço tudo. Você podia me responder algo, você que é expert em cinema, é saudosismo? Ou quando a gente vê Richard Burton, quem é mais? Stanley Curtis, né? Sofia Loren, Bebê, né? Brigitte Bardot, é porque era uma época diferente, o mundo era diferente, ou esses atores eram, eu não vou dizer mais atores, ou se entregavam mais, porque dá para notar que tem alguma coisa menos artificial. Menos artificial, talvez porque não existisse nessa época cursos, não existia fórmulas técnicas, né? Então eles iam com a alma mesmo. Por aquele processo todo de preparação. Agora eu acho que é um pouquinho de saudosismo nosso também, sabe? Porque a gente fica nessa loucura dos dias de hoje. E quando a gente assiste um filme desse que tem uma narrativa mais lenta, é uma hora que a gente descansa. E você viu o inglês dele como é pausado e o dela, você consegue... Você falou quem narrativa mais lenta. Aprendendo inglês, esse filme é excelente, porque você consegue entender quase tudo que eles falam. Os dois são mais rápidos. Eles pronunciam as palavras bem pronunciadas. Quando ele começa a falar, o diálogo parece que você está aprendendo inglês. Exato. E o fato desse filme não ser feito nessa loucura dos dias de hoje faz com que tenha um capricho maior em algumas cenas, um capricho nos figurinos, um capricho na maquiagem. Mas acho que é um pouquinho de saudosismo nosso também. Porque de gostar os de uma filmes são época muito rápidos hoje em dia, né? Muita tecnologia, as cenas... Tem filme que eu termino de assistir cansada. Eu assisti um filme, é um filme maravilhoso, se chama Corra, Lola, Corra, que ela corre o filme todo. Eu terminei o filme... Tava sentada, terminei o filme exausta de tão louca que é a narrativa do filme. Não é um bom filme, mas de vez em quando a gente quer respirar, né? A gente quer espairecer. Então tem alguma coisa, né? Tem um pouquinho do nosso, mas tem um capricho maior. Chaplin chegou no filme Luzes da Cidade, da florista cega. Ele filmou a cena em que o vagabundo conhece a florista mais de 200 vezes. Até chegar àquele ponto que ele queria dizer, não está perfeito. Hoje em dia não se filma uma cena do feito assim. Não, a média do cinema é 5:1, o tempo, né? É 5:1. E Chaplin fez aquela cena 200 vezes. Até ele encontrar o tempo, o gesto, tudo perfeito. Então esse capricho do cinema de antigamente me encanta. Mas é um pouquinho o saudosismo nosso também, viu, Miguel? Não é todo mundo que gosta, não. A Condessa de Hong Kong. Marlon Brando disse que era um grande fã de Charlie Chaplin, já queria trabalhar com Chaplin há muito tempo, mas descobriu que eles dois não se entendiam no set, não. Que era melhor ele ter ficado só como fã, porque eles brigaram pra caramba nas gravações.
quando Chaplin foi dirigir Marlon Brando, mas o resultado é esse filme que tem uma importância histórica que vale a pena ser assistido. Indico sim, é divertido, é gostoso de assistir, e tem esse show que é Sophia Loren e Marlon Brando.